Evangelho de João, capítulo 4. A samaritana encontra o Messias. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e este homem com que tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próximo a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado de Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. A grande colheita. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou, por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes. Outros realizarão o cultivo, e vós usufruístes do labor deles. O Salvador do mundo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedassem com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus é bem recebido na Galileia. Depois daqueles 2 dias, ele partiu dali para a Galileia,
próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não tem honra em sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam bem, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham compadecido, a cura do filho de um oficial. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judeia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles lhe disseram: ontem, à hora 10ª, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus, depois que veio da Judeia para a Galileia. Bom, hoje eu vou fazer somente uma oração para todos nós que andamos tão sobrecarregados, tão cheios de afazeres. Nós precisamos que Jesus passe em nossas vidas, assim como ele passou na vida dessa samaritana, do oficial. Nós precisamos de Jesus para que ele acalme o nosso coração e acalme o nosso ser nesses dias tão corridos. Senhor Deus querido e santo, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por mais um momento em tua presença. Nós vemos o quanto o Senhor é tremendo, o Senhor trabalha de várias formas. Com a mulher samaritana, o Senhor se revelou, falou de coisas profundas para ela. O oficial, só bastou uma palavra do Senhor para que o filho dele fosse curado. Então o Senhor trabalha de várias formas. O Senhor é tremendo. O Senhor tem o seu jeito particular de fazer com cada um. E nesse dia eu peço a Ti, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a permanecer no Senhor, a permanecer no foco. Que as distrações, que a correria desse mundo não nos afaste do Senhor. Que tudo isso que nós estamos vivendo não nos afaste do passar do Senhor em nossas vidas, porque muitas vezes o Senhor passa, o Senhor transita em nossas vidas e nós não percebemos, porque estamos tão distraídos, tão dispersos com outras coisas que nós não percebemos que o Senhor está passando, que o Senhor quer revelar, que o Senhor quer curar, que o Senhor quer se manifestar. Nós estamos tão atarefados que nós não percebemos. Então eu peço a Ti nesse dia que o Senhor acalme o coração de todos nós, traga paz, traga descanso, traga refrigério, traga paz que excede todo entendimento, que vem do Senhor. E que nós venhamos enxergar, que nós venhamos perceber quando o Senhor estiver passando. Que nós venhamos ser sensíveis à Tua voz, ao Teu chamado. Nós venhamos ser sensíveis à Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.